portanto, como fui apanhado de surpresa, sei apenas dizer que é o professor Luís Ribeiro, daquilo que estava. É professor do Instituto Superior Técnico, atualmente Universidade de Lisboa. Eu já estava a dizer que vai conquistar, ou seja, finalmente o técnico já é tudo isto. Acabou de me dizer agora. Portanto, não sei muito bem se querem tirar tomates ou não, mas prometam que fazem isso só no fim. É investigador do CGRM, que é o Centro de Geossistemas do Superior Técnico. Tem um percurso ligado à água, teve começado a trabalhar na direção geral dos cursos e aproveitamentos hidráulicos e depois passou para o técnico onde tem estado ligado à água, nomeadamente às águas subterrâneas. E imagino que vai ser algo muito engraçado. Menos engraçado porque ele diz para não ultrapassar o tempo tem que ler ali com aquela papelada, porque se vai tornar uma chatice de paciência. E para além disso, é um personagem, enfim, artístico e inverosímil em algumas situações, mas engraçado. Não sei o que mais é dizer, porque tudo o resto que pudesse dizer ia fazer comparações com o Nuno Marco e coisas assim, mas essas deixo para outra vez. Vá, até já. Ok, obrigado pelo convite para estar aqui. É a primeira, digamos, palestra que vou fazer enquanto técnico já com a Universidade de Lisboa, o que é muito importante ver estas conferências entre instituições. Neste caso, o que vos vou apresentar hoje é uma reflexão sobre civilizações pré-Inca e Inca, dedicado ao tema que é o tema da minha especialidade, que é ligado às águas, recursos hídricos subterrâneos, e vou tentar que esta conferência abra espaço de reflexão e debate. Trata-se de algo que infelizmente está esquecido, mas que temos toda a vantagem em recordar, até porque, como vamos ver, algumas destas temos muito a aprender com os nossos antepassados. Eu passaria, dado que o tempo é curto, eu escrevi para não divagar um pouco e, portanto, eu vou ler e, claro, e a seguir haverá um debate, se quiserem. O homem de hoje substituiu as velhas crenças e os saberes tradicionais pela fé na ciência e na tecnologia. E no espírito das pessoas, uma nova crença tomou lugar. Essa crença é a ideia de progresso como um contínuo em ascensão de desenvolvimento e bem-estar. O meu índice eu irei falar muito rapidamente sobre a geografia, o enquadramento, as culturas deste espaço e depois algumas das mais espantosas realizações destes povos. Traços, toquios e depois duas obras emblemáticas, que é a cidade de Tipon e Machu Picchu. E concluía com um epílogo. A grande cordilheira andina é o coração do Peru, como das outras nações da América do Sul. Em eras geológicas passadas, a crosta terrestre dobrou-se, criando uma crista para este e uma fossa para oeste, de forma que em unicamente uns 350 km a superfície se ergue de uns 6.000 metros abaixo do nível do mar até aos 7.000 acima deste. Do lado oriental, a superfície desce rapidamente até ao mar e dela os rios afluentes do Amazonas correm em meandros durante 5.000 km até ao Oceano Atlântico. Os rios, por sua vez, que desaguam no Pacífico, são pouco importantes e curtos. Vindo do Chile meridional, em direção ao norte, corre a grande corrente fria de Humboldt, mais fria que as águas vizinhas da mesma latitude. Refrescado por ela, o vento úmido que sopra para este deixa a sua umidade no mar, não depositando as suas chuvas na costa. O sol brilha constantemente entre nuvens difusas, mas na época invernal são frequentes ocorrerem espessos nevoeiros. A precipitação aumenta para norte. O Peru meridional e o Chile setentrional formam uma das regiões mais áridas do planeta. Em si,
Uma conta corrente, El Niño, anula os efeitos desta corrente fria, trazendo chuvas intensas, por vezes terrivelmente destruidoras, para um país onde todo o padrão de vida está baseado na falta de chuva. A Serra Peruana é divisória das águas que correm para o Pacífico e o Atlântico. São 58 os rios que desaguam no Pacífico, alimentados quase exclusivamente pelos enormes glaciares andinos. Enquanto que outras civilizações se formaram na margem dos rios, como por exemplo Egito, Rio Nilo, Mesopotâmia, Rio Tigre e Eufrates, China, Rio Yangtze, as culturas peruanas desenvolveram-se nos oásis de numerosos rios costeiros, nas margens do rio Amazonas e no lago Titicaca. Com um comportamento máximo de 208 km² e uma largura de 66, este é o lago mais elevado do mundo. Não existe sistema fluvial associado e o excesso de água corre para sul em direção ao lago Popó, na Bolívia, evaporando-se. As águas do lago Titicaca funcionam como um termorregulador que absorve a radiação solar durante o dia e liberta à noite, resultando daqui um clima agradável. As mais antigas culturas pré-hispânicas do Peru surgiram há 6.000 anos antes de Cristo, nas regiões costeiras de Chilca e Paracas e nas terras altas do Calderón de Huanes. Durante os 3.000 anos seguintes, as pessoas mudaram o seu estilo de vida, um estilo de vida nómada para um mais sedentário ligado, portanto, à agricultura. Como prova disso estão os famosos restos arqueológicos de Cotoche e de Huaca Prieta. Primeiro, o cultivo de plantas como o milho e o algodão, e depois surgiu a domesticação de animais tão importantes como as lamas, as vicunhas e as alpacas. A primeira cultura pré-inca é a civilização de Caral, desenvolvida há 3.000 anos antes de Cristo. Seguindo-se a cultura de Chavin de Huantar, a 900 anos antes de Cristo. O povo Chavin desenvolveu uma estrutura estatal para o domínio do seu território, incentivando o surgimento de aios como força motriz produtiva. Os engenheiros desta civilização foram construtores de monumentais templos cerimoniais, desenvolvendo uma cultura andina muito própria. A cultura Paracas surgiu na costa do sul do Peru, nos anos 300 a.C., e é mundialmente conhecida pelos seus famosos e belos textos feitos de lã de vicuna. A cultura Moche e a cultura Nazca floresceram entre 100 a.C. e 700 da nossa era. A primeira produziu magnífica cerâmica, enquanto a última é conhecida pelas misteriosas linhas de Nazca. Estas culturas costeiras sucumbiram às culturas militares andinas e aos fenómenos climáticos. Vieram depois as culturas expansionistas, em que se como a cultura Wari e a cultura Tiwanaku, que se tornaram as culturas dominantes das regiões presentemente ocupadas pelo Peru e pela Bolívia. Após o colapso destas culturas, surgiu um período de desenvolvimento regional de reinos autónomos como os de Xingu, Chancai, Chachapoyas e Lambayeque. Estas culturas pré-incas progrediram muito nas técnicas de agricultura, metalurgia, artesanato, tendo sido a antessala para o aparecimento do grande Império Inca, que irá, claro, recolher as contribuições destas diferentes culturas e desenvolver a síntese da cultura andina. O complexo religioso abarca os sentimentos e conceitos de vinculação entre o homem e a natureza e as forças misteriosas. Entre o homem primitivo, manifestaram-se vários conceitos religiosos que sobrevivem até à atualidade. Estes conceitos são consequência do terror cósmico que surpreende o homem débil, desprovido de defesas e experiências num seio de ambiente hostil e misterioso. Desde os primeiros tempos, que o homem imprimiu a sua pegada em símbolos de figuras esquematizadas, a sua percepção sobre o elemento água. Da forma em espiral, que se relaciona com a fecundidade da água, de onde começa a vida e cresce de forma circular, como um remoinho envolvendo todo o elemento que encontra no caminho. Estes petroglifos representam a relação do homem com a água e a sua cosmovisão com a natureza. Existem, assim,
muitas narrações orais, muito antigas, como é o caso da do deus Kon. O deus Kon é um antigo deus da costa do Peru, adorado como criador do mundo por importantes reinos como Paracas e Nazca, que o representavam, aliás, em finos panos e belos têxteis policromados. Conta-se que, em tempos antigos, Kon povoou a terra de seres humanos, presenteando-os com abundante água e frutas. Mas estas criaturas rapidamente esqueceram essas dádivas do Pai Criador. Então Kon castigou-os, tirando-lhes as chuvas, transformando as extensas terras férteis em imensos desertos costeiros. Kon deixou apenas alguns poucos rios, para que, com muito esforço e trabalho, os seres humanos pudessem sobreviver. E outros deuses fazem parte destas culturas andinas. Mabacocha, deusa do mar, das águas e das lagoas. Ou Pachacamac, criador de tudo o que existe e se move. Ou ainda Viracocha, a divindade criadora de toda a cosmovisão andina, que veio do lago Titicaca, criador do céu e da terra, e que desapareceu no mar, mas com a promessa que regressaria um dia. O céu não foi estranho ao olhar observador destes antigos povos andinos. Eles identificaram o movimento aparente do Sol aos períodos lunares e às estrelas. Fundados nestas observações, puderam estabelecer uma relação síncrona entre os astros, os tempos de semeia, de colheita e outras atividades agrícolas. De grande importância é, claro, a observação da Via Láctea. Este corpo celeste é, aliás, denominado em língua quechua Mayu, que quer dizer Rio Celeste. Os solstícios de Mayu coincidem com as estações seca e úmida, e o Rio Celeste era também utilizado para prever os ciclos de água. É interessante verificar que esta correspondência entre rios e estrelas parece ser comum em outras civilizações, como, por exemplo, o Rio Tigre, estrela de Anamut, o Rio Eufrates, estrela golondrina, e outros arquétipos celestes, como o Rio Sipan, constelação de Câncer, e o Caminho de Santiago, o Val do Nilo. Outro objeto interessante são os famosos espelhos de água, objetos líquidos que, cheios de água, serviriam para observações astronómicas, como projeção de lua e constelações. São um outro exemplo da importância que estes povos davam à observação dos céus. Com respeito a obras hidráulicas, os incas e pré-incas executaram quase todo o tipo de obras. Reservatórios, albufeiras, canalização de rios, obras de proteção de ribeiras, desvio de águas, aquedutos, redes de irrigação e redes de abastecimento. Os terraços agrícolas são superfícies de cultivo construídas em vertentes, com muros de pedra de contenção e retenção. Podem ter por baixo uma camada de cascalho ou por trás da parede para facilitar a drenagem e a oxigenação. As finalidades dos terraços eram muito concretas. Primeiro, travar a erosão. Segundo, expandir a propriedade agrícola. Terceiro, reter a umidade. E, finalmente, criar microclimas. Que sucede à água quando chega aos terraços? Esta fica parada na superfície do Sol, dando assim lugar a uma máxima infiltração. Por outro lado, esta infiltração transporta as partículas finas até às partes mais inferiores, deixando à superfície um solo de textura mais grosseira que favorece uma rápida infiltração, reduzindo ao mínimo as perdas de evaporação. Claro que estes engenhosos engenheiros incas também abriram grandes escavações subterrâneas em forma de anfiteatros, como é o caso dos famosos terraços de Moray, com o objetivo de criar microclimas adequados, como fossem estufas para o cultivo de certas plantas cerimoniais. Na costa, o homem teve que dominar a água, lutando contra o seu excesso em algumas ocasiões e contra a sua ausência em outras. De entre as obras hidráulicas mais espetaculares são os poquios. Um poquio é um poço-galeria horizontal que liga um ponto de superfície com a água subterrânea. A água flui através dele
e descarrega num pequeno reservatório denominado Pocha, ou diretamente em canais de irrigação, sendo também, em muitos casos, um abastecimento de água potável para consumo. Distanciados ao longo das galerias, há respiradouros, chamados mais comumente olhos. Estes conectam a superfície da terra com a galeria, proporcionando um meio de acesso às galerias para limpeza. Estas estruturas surgiram numa fase do Império como resposta a um grande período de seca que assolou a região por volta do ano 560. Alguns investigadores, aliás, sugerem mesmo que parte das linhas de Nazca não são mais do que o traçado destes plotios. Tipon é uma das expressões máximas do culto dos Incas à natureza e a cabal demonstração de uso racional da água com aproveitamento máximo. Tipon situa-se a 21 km de Cusco e é um lugar de 200 hectares que serviu como residência à nobreza inca. É constituído por 12 terraços agrícolas, com áreas que vão de 1.200 a 4.500 metros quadrados. Na parte mais alta, existe uma nascente que brota da rocha calcária que está subjacente a andesitos. O caudal desta nascente é da ordem dos 1.000 litros por minuto. A água tem uma dureza elevada. Como dizia, esta localização ideal para proporcionar água para rega por gravidade. Há outra origem de água superficial que complementa este abastecimento, embora esta nascente de água subterrânea seja a mais importante. Os Incas, como filhos do Sol, sabiam que se podia armazenar energia solar nos muros altos de contenção que irradiariam o calor durante as noites frias, evitando o efeito das geadas sobre as culturas. Existem 43 estruturas de queda d'água, 2 fontes cerimoniais, 3 canais de fluxo supercrítico e dezenas de muros. Esteticamente, os terraços centrais são o resultado de um bem planificado desenho ambiental. Encontra-se ainda de pé, o que significa que os engenheiros incas eram excepcionais em trabalhos geotécnicos. Os sistemas de canais tiveram a capacidade suficiente para proporcionar água a todos os terraços. Quando um canal se divide em 3, os engenheiros necessitaram de flexibilizar para distribuir a água por eles é necessário que as características hidráulicas destes canais estejam bem equilibradas e cada um dos canais esteja dimensionado para uma ampla variedade de descargas, controlando os fluxos subcríticos e supercríticos. Observando o fluxo de água nas estruturas de queda, há sensação de ordem e harmonia. A aceleração controlada que flui e cai mostra o domínio que os Incas tinham sobre a terra e a água e também, claro, a capacidade para criar poesia hidráulica. Tipon é, na realidade, um verdadeiro jardim incaico. Machu Picchu. E com Machu Picchu, aliás, os Incas atingiram o zénite do conhecimento a nível de planeamento urbano, hidrológico, hidráulico, drenagem e métodos de construção duradoura. A construção começou no ano 1450. Sofreu um incêndio em 1562, tendo sido abandonado 10 anos depois. O sítio está situado na Cordilheira Oriental, sobre uma área de 40 km². As características geológicas mais importantes são as numerosas falhas e a abundância de fraturas nas rochas graníticas. As duas falhas principais mais importantes são denominadas Huayna Picchu e Machu Picchu. Formam um bloco estrutural e esta depressão é a estrutura sobre a qual o antigo povo Inca construiu a cidadela. A cidadela é, mais uma vez, abastecida
por uma importante nascente de água subterrânea. O sítio está rodeado pelos seus estrelados por o rio Urubamba, que é um afluente do rio Amazonas. O setor urbano cobre 8 hectares e meio e contém cerca de 170 edificações. Estas áreas residencial e de templos estiveram interligadas por meio de escadas de granito e caminhos, muitos dos quais são também caminhos para os canais de drenagem. A infraestrutura de drenagem da cidade de Machu Picchu e as suas características especiais contêm, na realidade, o segredo da sua perdurabilidade. Sem um bom sistema de drenagem, não havia restado muito da cidadela do imperador Pachacuti. As edificações ter-se-iam desmoronado. Muitos dos terraços ter-se-iam desaparecido pelo efeito das fortes chuvas. Os solos resvalariam. Os engenheiros incaicos deram uma grande prioridade ao sistema de drenagem superficial e subterrânea de Machu Picchu. Os incas dedicaram, na construção da cidade de Machu Picchu, cerca de 70% unicamente para obras invisíveis das infraestruturas. Podemos falar sobre as diversas componentes principais deste sistema de drenagem. Entre outras, há que referir sistemas como uma drenagem principal centralizada, que separava o setor agrícola do urbano, uma drenagem superficial para os terraços agrícolas, com adequadas inclinações longitudinais, que conduzem a canais de superfície integrados, com escadas de acesso aos terraços à drenagem principal. Uma drenagem agrícola do subsolo, tipicamente consistente em pedras cobertas com uma capa de cascalho por cima dela e outra capa de um material um tanto arenoso. Gestão e controle de toda a água doméstica não usada. Eficiente drenagem superficial do solo, semeado com ervas de pasto curto, para evacuar a água que cai dos tetos de palha de numerosas construções e que depois se escoa para as praças. Canais de drenagem urbanos e agrícolas, combinados com escadas e caminhos interiores dos templos. Estratos profundos de fragmentos de rocha e de pedra sobre as praças para permitir que se receba a água das áreas vizinhas e que a infiltre rapidamente. Um bem consumido e bem estratégico sistema de área urbana consistente com 130 dispositivos de água localizados nos numerosos muros de contenção e nas paredes dos edifícios. Sistemas concebidos, aliás, para interceptar a drenagem de água subterrânea na parte inferior do flanco oriental do cerro, que depois seria aproveitada para outros fins, como o abastecimento para fontes cerimoniais. Mais do que as minhas palavras, este pequeno filme que vou mostrar elucida, na realidade, a excepcionalidade do trabalho dos Incas nesta famosa cidade situada no Peru.
muito havia de dizer, aliás, sobre o talento destas culturas. Por exemplo, a famosa reprodução do rugido de jaguar, fazendo passar água por tubos construídos pelos sacerdotes da cultura de Javim, ou da técnica de corte de pedra, fazendo encher as fraturas com água e esperando que o seu congelamento fragmentasse em blocos de forma geométrica, como se pode encontrar na cidade de Moatetá. Para o homem andino, tudo o que existe constitui uma unidade, que é formada pelas estrelas, o sol, a lua, o homem, as árvores, os animais, as montanhas, os rios, as pedras. Todos estes elementos possuem vida e estão numa relação permanente e constante entre eles. Por isso, para manter uma harmonia em relação do homem com a natureza, era necessário um constante diálogo entre todos os elementos da natureza e o homem. Na base deste diálogo, ou fundamento, era a reciprocidade. Se eu quero que a natureza se porte bem comigo, eu devo portar-me bem com a natureza. Se falho este dever básico, a natureza revolta-se contra mim e traz todo o tipo de catástrofes e desgraças. Este pensamento resume, portanto, aquilo que é a cosmovisão da cultura andina. Trata-se, obviamente, do pensamento mais ecologista que jamais se envolveu com a cultura até à data. As comunidades pré-colombianas desenvolveram engenhosas medidas de adaptação para dar resposta às suas necessidades. Hoje, o problema mantém-se. A necessidade de obter um equilíbrio sustentável entre a disponibilidade hídrica e a procura. Em tempos de claras ameaças dos efeitos das alterações climáticas sobre os recursos hídricos do planeta, de que a redução acelerada do volume de água contida nos glaciares dos Andes é um dos casos mais graves, como demonstra esta figura. Em 89, teríamos ao redor de 2.000 km² de glaciares e em 97 estamos com 1.595. Em 8 anos perdeu-se 447 km² de glaciares, o que representa 12.300 milhões de metros cúbicos de reservas de água. Seria, e para concluir, extremamente útil revisitar estas medidas de adaptação implementadas pelos nossos antepassados e aplicadas nos dias de hoje, num novo contexto científico e tecnológico. Pensando que todas as culturas no passado eram muito ecologistas.
tempo no nosso século, no fim do século XX agora, as coisas andam tão depressa que não há tempo para as pessoas se adaptarem às consequências, não é? Não, nós é que agora ultrapassamos, agora estamos noutro tempo, mas quando pensamos em todas as culturas e quando nós pensamos, sei lá, como eram as casas no Alentejo ou como eram as casas no Norte, todas as culturas se adaptam certo com a tecnologia. Que poderia comentar consigo era que eles tinham tecnologia e usavam essa tecnologia no sentido ecológico. Talvez concordasse consigo se pusesse a tecnologia, porque eu creio que de facto todas as culturas do passado eram ecologistas, no sentido de respeitar a natureza, porque sabiam que se não respeitasse a natureza teriam consequências, não é? Pois, eu só estou em parte de acordo consigo, porque na realidade e este é um dos exemplos, podia dar enfim outros exemplos, que é as civilizações maia, onde se diz a parte e a civilização azteca ou anterior, as mixteca. Mas o que eu observo, e sem entrar em outras civilizações, há todo um tema de investigação que é muito interessante ver, mas qual era a parte, digamos, mais ecológica, mais ligada à natureza. Eu selecionei esta primeiro porque nos últimos tempos tenho estado mais desenvolvido, enfim, projetos na área da América Latina e compreendi que há uma relação desses povos com a natureza que é diferente que se encontra aqui nestas civilizações ocidentais. Não é? E o choque que apareceu quando aparecem os espanhóis, principalmente aqui, é que na realidade eles, a minha interpretação, não têm, a natureza é algo de ameaçador. Ou seja, isso podíamos ver, conceitos religiosos, como é evidente, temos aqui um choque de duas civilizações. O que eu estou aqui a dizer é que queria mostrar é que em todos os seus atos, e podia dar aqui outros exemplos sobre a alimentação e outras questões relacionadas, mas existe de facto uma visão, uma concepção do mundo que não existia na altura daquilo que os espanhóis e a civilização ocidental, que eles tinham aquilo que está aqui, uma cosmovisão, em que tudo tinha o seu lugar ao nível do mundo. Isso perdeu-se. Porque pode-se ver que, de facto, a tecnologia avançou, é certo, mas, na realidade, isso foi acompanhado por um desrespeito por aquilo que é a natureza. De facto, o progresso, como eu digo no início, não é um contínuo de bem-estar. Na realidade, por exemplo, o Machu Picchu foi executado ou planeado de uma forma muito sustentável. Quais são as cidades neste momento que se construíram nos tempos recentes? São construídas com esta preocupação de drenar as águas. Veja-se o caso da Madeira, não é? Do Funchal, em que foi tudo um planeamento feito à revelia da natureza. E a natureza vingou-se. Na realidade, o que eles têm, isso podemos ficar aqui a discutir, o que eles têm é uma visão, uma religião, uma visão que se perdeu. Nós, neste momento, não temos essa cosmovisão. Nós queremos avançar com tecnologia cada vez mais sofisticada, mas muitas das nossas decisões são contrárias àquela que é da natureza. Para terminar, para depois dar lugar a outras perguntas, há uma coisa aqui que eu me dei conta. Muitas vezes fala-se Império Inca, mas é preciso, por isso é que eu dei aquela introdução. O Império Inca é o resultado de outras civilizações anteriores. Ou seja, não há nenhum império que apareça que não tenha contributos. O que apareceu do Império Espanhol, a grande coisa é que o Império Espanhol destruiu tudo e todo o conhecimento que havia sobre a questão do planeamento dessas regiões. Ao ponto de os Incas foram beber. Portanto, eles quando anexaram as culturas, e houve várias, muito fortes, que eram as de Moche, Mexica, Chimú, no norte do Peru, eles chegaram lá, mas não destruíram. Porque houve
uma anexação, uma assimilação de todo o conhecimento, e isso está provado. O que os espanhóis chegam é destruir todo um dos exemplos mais catastróficos, como sabem, é o México. A cidade de México era a Veneza da América do Sul. Era um lago gigantesco. As pessoas deslocavam-se de gôndolas para as suas... Era uma cidade maravilhosa. Era a cidade com a maior população no planeta. Tinha todo um sistema planeado. Isso. O que é que fizeram os espanhóis quando chegaram? Em vez de assimilar, drenaram todo o sistema. E há algumas coisas que estão a suceder ainda no México atual, como por exemplo aquelas sucedências, não é mais nem menos do que o resultado que foi feito. Quer dizer, aí há muita coisa, muitos exemplos que podiam dar. Como dizer, está a tudo. Falaste em aprendizagem e, efetivamente, eu faço sempre aqui o paralelismo entre estas civilizações e a nossa própria. E tu mostraste aqui uma civilização que tira partido sobretudo das águas subterrâneas e da drenagem e infiltração, noção de infiltração por aí fora. Enquanto que nós aqui tendemos cada vez mais ao contrário, a usufruir sobretudo das águas superficiais e usar infraestruturas para isso. Qual é o paralelismo que tu fazes? Como é que vês o paralelismo entre a forma como fazemos a gestão cá e como se fazia? Não, eu não sei, quer dizer, eu dei aqui um pouco ênfase na hidrogeologia, não quero ir para aquela área onde eu estou mais à vontade, mas é certo que eles também tiveram cuidado em... eles fizeram grandes obras a nível hidráulico, portanto, de rios, faziam canalização. Eles, aliás, eu tive a oportunidade de, se tiverem essa oportunidade de visitar Cusco, consegue-se descobrir coisas espantosas, como, por exemplo, eu já tinha descoberto o salto hidráulico, ou seja, tinham estruturas que permitiam que os rios chegassem ao local e subissem de cota. Portanto, eles construíram estruturas, não é? Que permitiam isso. Quer dizer, eles têm um aproveitamento dos rios, não é só da água subterrânea. A questão é que eles sabiam, mas não só estes povos, não é? Os outros povos sabiam, pelo seu conhecimento, pela observação, qual é o problema atual? É que há pouca observação, quer dizer, nós não deixamos de observar a natureza, quer dizer, deixou de haver, quer dizer, nós estamos confiantes que há qualquer sistema que permita, de alguma maneira, ultrapassar essa observação, e eles, pela sua experiência diária, sabiam que a água subterrânea, estes pouquios que eles fizeram, sabiam que teriam que ir buscar água a dezenas de quilómetros para as costas onde não havia água. Também sabiam que os rios tinham um tipo de fluxo. Portanto, é todo um conhecimento feito na observação. E essa observação é baseada naquilo que é a canalização, que era a forma como eles viam o sistema hidráulico no seu conjunto. Não é? E conseguiam se adaptar. Porque eles tiveram grande chega. Aqui eu também quis demonstrar o seguinte, é que fala-se muito que há grandes fenómenos climáticos, vêm grandes secas, etc. Estes povos tiveram grandes secas. Estes povos tiveram dezenas de anos de secas prolongadas. E como é que se sabe que tiveram... havia registros meteorológicos? Isto é outra questão. Como é que se sabe que a seca houve, por exemplo, entre 560 a.C. até 500, cerca de 20 anos, qualquer coisa assim, de uma seca? Porque há um registro, que é o famoso, eu por acaso, não sei se tenho aqui, é o famoso glaciar, que tem marcado o registro de todas as secas existentes. A gente sabe que os Incas tiveram uma seca em 2000 a.C., ou esses povos, porque esse registro dos glaciares dá-nos essa informação. Quer dizer que esses povos também tiveram grandes problemas climáticos, portanto, grandes fenómenos extremos, mas souberam se adaptar. Por exemplo, o El Niño, uma cidade no norte do Peru, que é Chanchan, de Xingu, eles construíram uma cidade num local que era o menos vulnerável ao El Niño, e agora está provado. Quando foram construir, os espanhóis chegaram lá e foram construir num local sem saber, eles tinham a observação de construir. Resultado, houve uma grande catástrofe, uma inundação, destruiu a cidade, e a única que não foi destruída foi Chanchan. Portanto, há um conhecimento da realidade.
não foi incorporado e que, no caso aqui das águas em Portugal, enfim, estamos noutra, muitas coisas que se fazem em Portugal também é um pouco, mas isso dá outra discussão, que é onde é que está o conhecimento ancestral, que entretanto se perdeu, Também havia. que aqui havia, onde é que está incorporado, por exemplo, a nível de planeamento das águas, não é? Apresentar pequenas... Esse conhecimento perdeu-se, não é? E essas pessoas sabiam. Quer dizer, nesse momento aparece o técnico, o engenheiro, não é? Que, entretanto, não conhece pouco daquela realidade local e que chega lá para intervir numa obra sem ter conhecimento que essas populações já sabem que há pequenas levadas e muitas coisas são destruídas porque não há esse conhecimento. Mais questões? Só uma coisa. Eu não sei, indiscutivelmente que eles tinham uma grande capacidade tecnológica. Agora, falar que eles, até por as outras características que tinham com o povo e como lidavam com os outros humanos, falar de um verdadeiro ecologismo, eu diria que aí pode ser um bocadinho exagerado, não é? Talvez mais um desenvolvimento, porque há os outros aspectos do humanismo e tudo isso que serão um bocadinho mais complicados. Sim, pode ser exagerado. Não é? Porque eu diria que sim, conhecimento tecnológico, claro. sim. E depois já agora, isto eu não tenho bem certeza, mas eu tenho a ideia que apesar de tudo, eles aqui tinham também problemas de falta de água, mas lidavam mais com o problema até de controlar e de utilizar até para criar microclimas, mais até do que a falta de água. Já quando estamos a falar, por exemplo, dos aztecas e sobretudo dos maias, aí estávamos a lidar muito mais vezes com problemas claros de falta de água, inclusive até há algumas teorias, não sei se estão corretas ou não, que falam que essas duas civilizações até terão declinado mais até por causa de uma má gestão de água do que outra coisa. Ao contrário dos incas, que esse não terá sido tanto um problema, não é? E já agora só uma outra questão que também não sei, uma das razões porque aparentemente os espanhóis terão também tentado fazer o que fizeram na cidade do México é que aqueles canais eram também ótimos locais para ir buscar-nos e tudo isso. Eles estavam muito pouco interessados nisso, os principais ataques que sofreram vieram dele, não é? E portanto, os interesses eram diferentes, não é? Eles chegaram com carroças. Exatamente. Em cavalos e, portanto, a primeira coisa foi destruir, quer dizer, drenar, Claro. senão não Não conseguiam podiam andar, avançar. e até porque escondiam nos canais as Claro. principais hordas de Sim. vulcães atacavam. Mas, não, eu estou de acordo porque pode ser exagerado essa ecologia. Agora, visto nesta Sim. perspectiva, o que quis dizer Claro. é que há Uma observação. uma observação aí da natureza que, na realidade, eu sou cada vez mais apaixonado por estas culturas, não é? Não tenho mais tempo para investigar, porque tenho, enfim, que dar outro tipo de serviço docente e tal, mas quer dizer, sempre posso ler, mas há coisas, cada vez que se lê mais, e há aqui muita coisa, quem quiser eu posso dar alguma bibliografia, de pessoas que têm descoberto, porque, enfim, o que é que aconteceu? Ultimamente tem havido um grande crescimento deste porque até, quando digo até há pouco tempo, até para isto era tudo selvagens, não é? A gente aprendeu na escola, não é? Que era a civilização e a colonização eram selvagens, etc. E de facto houve, isso é evidente que está completamente errado, mas eles tinham, há outro exemplo extraordinário, que é, e só dei-me conta aí há um ano, quando fiz um recorrido com um guia, e ele disse-me, sabe que estas construções incas, isto é antissísmico. E na realidade houve um grande sismo no Peru, em Cusco, nos anos 60, e destruiu praticamente toda a cidade e até o templo de acho que é São Domingo, uma igreja. E a igreja de São Domingo foi construída no Coricacha, que é um sítio sagrado dos incas. Portanto, aquilo era uma estrutura e eles, muitas coisas também temos aqui, construíram a igreja em si. E o que é que resultado? A igreja ficou toda destruída, menos o Coricacha. Ficou basilar. E porquê? Ele teve-me a dizer, porque isso, e é um tipo apaixonado, é um gajo assim, sabe que isto é muito simples, eles sabiam que havia outra questão, sabiam que havia tumores de terra. E, portanto, e eles
eles sabiam construir as cidades, tudo, e não caíam. Então, uma das coisas espantosas são as portas. As portas incas, que não são assim, são assim. E um indivíduo pensa muitas vezes, olha, aquilo é muito bonito esteticamente, é muito giro assim, vejo assim. Mas na realidade, do ponto de vista estético, é só algo muito residual. Porque na realidade, assim, a porta tem mais estrutura. E as portas e janelas estão todas construídas assim. Depois dessa descoberta, ele veio, agora venha cá e encosta-se aí à parede. E eu encostei-me à parede, uma parede deste tipo, e a parede, na realidade, olha-se para a parede e a parede, mas esta não. A parede, eu não consegui encostar. Porque a parede está assim, a 4 graus. E todas as paredes do templo estavam com uma inclinação de 4 graus. Depois havia janelas dentro do templo que eu pensava que era para pôr bibelôs. Estás a ver? Aquelas janelas interiores são muito bonitas. Então, para que é que serve isto aqui? Aí eu assim, isto devia ser para pôr aqui umas estatuetas. Não é? Porque as janelas que eles construíram também para absorver a onda sísmica dentro. E, portanto, tudo, bem, isso e outros exemplos. Quando comecei a ver, na realidade, não é indivíduos que constroem por construir. Não eram indivíduos que construíam um templo por ser esteticamente. Quer dizer, tinham conhecimento. Isso não é... Quer dizer, há muita coisa que se perdeu até porque os incas não têm escrita. Portanto, não têm livros. É tudo tradição oral. Portanto, não há livros de quechua. Portanto, é uma língua que se fala, mas não está escrita. E, portanto, há muita coisa que não foi passada. Mas outras coisas, por exemplo, da alimentação. Outra era sobre a questão da alimentação. Isso dá outra conferência, estou a tentar preparar, porque é uma coisa fantástica. Eles tinham uma superávit de alimentação, de alimentos, ou seja, faziam 2 colheitas por ano. E nunca houve mesmo porque eles iam fazendo e iam armazenando. E tinham pronto, isso, enfim, que há pouco tempo para falar sobre a alimentação, o que é, assim. Mas outra coisa espantosa, eles punham aí como é que se chama aquilo? A gente viaja e vê umas coisas antigas que ainda não foram destruídas, ou muitas foram saqueadas, porque houve um grande período que foram saqueadas, muita coisa, e perdeu-se. Mas ainda se vê que são armazéns de alimentos. Eles armazenavam os alimentos em pontos estratégicos dos caminhos. Portanto, iam pôr milho, batatas, etc. E aqui se tem um nome, agora não estou a ver. Eram uns pequenos edifícios. E armazenavam lá a comida. E, portanto, havia qualquer problema, eles iam lá, porque não tinha coisa estratégica. Aí começa logo por ser uma questão interessante. Mas agora, o mais interessante é que eles sabiam, armazenavam os alimentos para que eles não se deteriorassem. E então as batatas, que tinham um problema, eles cultivavam umas plantas por baixo das batatas que evitavam portanto, aquilo só era a degradação da batata, portanto, a podridão e plantavam. Portanto, há muitos exemplos disso. Quer dizer que eram pessoas que, eu não estou a defender, que eram impérios, depois tinham as suas hierarquias. Essa coisa de dizer que é o bom selvagem, que era uma coisa, também não, faziam sacrifícios. Exatamente. E aquilo era para a Matavam nobreza. eu não sou um fundamentalista. E aquilo ali era para a nobreza, aquele sítio, não é? Era para a nobreza e eles tinham, bem, isso é outra questão, que é o trabalho. Como é que eram as classes no coisa. O trabalho, tinham classes, nobreza, etc. Mas o que é certo é que eles tinham uma outra coisa, a população, não havia dinheiro. Pronto, que é uma questão, havia trocas de alimentos. E a população dava um X tempo ao governo, ao Estado, para trabalhar. E recebia em troca uma parcela de terreno para cultivar. Era assim um processo mais ou menos claro, que havia hierarquias, não, eu só quis, estou aqui para defender, voltando só aos interesses. É sair daqui com que há muito que aprender destas situações. O que é que isto, e vocês perguntam, isto está vivo atualmente?
Na América do Sul está. Porque na realidade, agora outra coisa, quando aparecem grandes movimentos de reivindicações ambientais, enquanto que nós aqui, sei lá, o Fosco, como é que é? Não é Fosco, da Tua, da barragem de Tua, para a gente convocar X indivíduos para protestar, quanto é que tu arranjas? Poucos, não é? Enquanto lá há um movimento, quando há um projeto mineiro numa zona do Amazonas, as populações unem-se todas, porque há aquele espírito que aqui desapareceu, bem, é lá, existe há muito tempo, que é a mãe natureza. E isso é uma coisa que está enraizada. Mesmo que a religião católica tenha tentado destruir, continua muito forte. Por isso é que tu vês grandes manifestações contra grandes projetos mineiros, como foi o Congo no Peru. Foi as populações indígenas que apareceram todas defendendo, não, isto não pode ser, porque está a destruir a nossa Pachamama, que era a mãe terra. E aqui, nós, a mãe terra, não sei, quer dizer, as florestas, não, porque ardem, não é? Nós o que é que temos? Já não amamos a natureza, não é? Quer dizer, isso é muito bonito, mas chegado mesmo a coisas deste tipo, defender a terra como elemento social, isso, este é outro exemplo que desapareceu aqui. Sim, mas isso eu creio que tem, pode desculpar, tem que ter um pouquinho de reflexo nos tais 2000 anos da religião católica. De alguma maneira, porque isto vê-se muito bem sobre o cristianismo, etc. De alguma maneira, o que existe foi posto ao nosso serviço. Portanto, a gente pode usar e abusar. Porque as tradições mais antigas, mesmo cá, ainda têm alguma reminiscência de coisas passadas que foram desaparecendo, mas ainda se reencontrando. Não, isso tocaste em um aspecto que é a questão da religião. Eu tenho um slide que Há é uma um quadra famosa, que é o sou devedor à terra que está de vento. A terra paga bem vida, eu pago a terra em correndo, que é uma coisa muito antiga e que de alguma maneira traduz essa situação. E há muitas outras deles. Eu não quis entrar com o aspecto religioso, eu tenho até um slide que raramente mostro, só depende. Que é, não sei se souberes, agora não há. Que é do lado que é a cosmovisão e a religião católica relativamente à Terra, ao isto que estás a dizer. E quais são os pontos, porque isso, pronto, sabemos que nós temos tradição judaico-cristã e, portanto, e aqueles povos foram colonizados. Eu sei que eles têm, é um povo muito católico, não é? Peru, mas, se vocês forem ao Peru, eu sei que há coisas, mas continua a haver, então, nessas populações indígenas, uma forte componente que não foi destruída. Isso é muito interessante, não é destruída. E eles aprendem que é Shua. E tem um enorme orgulho desses tempos passados. Quer dizer, isso não, por tudo o genocídio que foi destruído, que se passou, isso continua dentro, que é uma coisa. E não é só um recrudescimento do nativismo, vamos lá. É só haver presidentes, inclusive, de origem nativa, não é? Por exemplo, na Bolívia. Na Bolívia ele é da tradição Aymara. Ayana, ou assim, Aymara. E que é uma das pré-incas. Portanto, tem uma tradição. Mas o que é certo é que a religião não destruiu, quer dizer, não dominou a coisa. Isso é muito, Peru e Bolívia. Mas se fores para o Chile, isso já não existe. É tudo onde houve uma grande implantação. Não sei no México se ainda existe em algum lado. Agora, Peru e Bolívia, se tiverem a oportunidade, principalmente estes países, vocês falam com as pessoas, principalmente nestas zonas, pessoas com um orgulho muito grande. E continuam a ter práticas diárias. Muitas coisas podem ser pagãs, dar ofrendas, receber o rio, fazerem. Quer dizer, são coisas que não foram, não é? Isso é espantoso. Só para terminar, senão estamos aqui para perguntar. Eu, por exemplo, isto tipo, contou que estes canais, eu não tive tempo, mas se estiverem interessados, há 2 livros publicados pela American Civil Engineering dedicados a tipo e Machu Picchu, onde existe, do ponto de vista de cálculo de equações. Bem, eles não tinham equações, mas o que é certo é o seguinte: houve uma equipa de Delft
não é inventado, tinham descoberto os fluxos, porque o problema tipo tens uma nascente e depois tens que dividir a água por 14 terraços. E o cálculo do fluxo em cada um é de tal maneira que chega lá e tens a quantidade de água necessária. Isto faz como? Não foi com equações, nem mecânica de fluidos, estás a perceber, aquelas técnicas, nem laboratórios de hidráulica. Eles tinham forma de controlar com os canais, com a forma de construção dos canais. Os canais, vocês chegam lá, isto está mal construído, porque é um bocado, não é direto, estás a perceber assim. Mas na realidade aquilo era para travar o fluxo. Portanto, eles calculavam, faziam a construção do canal, calculando o fluxo, e quando chegava ao local, mesmo a queda de água não é uma queda de água a perguntar sempre. A queda de água é assim, fazendo com que a água trave antes da queda, fica ali e ela cai de uma forma harmoniosa. Portanto, há ali em construção. E os holandeses chegaram lá, tinham feito aquilo de ficou tudo, mas estes tipos não foi necessário modelos numéricos para calcular, já tinham construído. Mas, pronto, há muita coisa. Se quiserem, eu posso enviar algumas. Muito bem, Ok. Luís, muito obrigada. Queremos não pagar por este. Ciência, não foi apenas investigação, mas tivemos uma relação entre a ciência e também a cultura e o conhecimento sobre outros povos. Próximo Quintas do Mar, daqui a 15 dias, teremos o Anjo Conde, que está aqui, que nos virá falar de gradientes no estuário do Minho com comunidades invertebrados. Portanto, vamos lá ver o que é que o Anjo tem para nos contar daqui a 15 dias.